Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, graça e paz sobre a sua vida. Hoje eu quero falar de algo de extrema importância para a vida de um cristão. Não é sobre motivação espiritual, sobre prosperidade, tampouco sobre estratégias para vencer da vida. Hoje eu quero explanar sobre aquele sem o qual a vida cristã simplesmente não existe, o Espírito Santo. Sim, a terceira pessoa da Trindade, o Deus presente, Deus habitando, Deus agindo dentro de nós. E existe algo que eu preciso dizer logo de início. Você pode frequentar a igreja sem conhecer o Espírito Santo. Você pode cantar sobre Deus sem ter intimidade com o Espírito Santo. Você pode até servir na obra e ainda assim não desenvolver relacionamento com Ele. E isso é muito perigoso. Porque o cristianismo não é apenas sobre acreditar em Deus. É sobre viver guiado pelo Espírito. Hoje eu quero falar sobre quem é o Espírito Santo, porque ele é essencial e porque muitos cristãos estão vivendo abaixo do que Deus planejou, justamente por ignorarem a presença dele. Eu quero e preciso que você abra o seu coração. Eu não quero apenas te passar uma mera informação. Eu quero que através do Espírito a sua vida seja transformada. Se você crê que Deus quer falar com você, já deixa aí o seu comentário dizendo: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo de Deus, fala comigo. Meus irmãos, existe uma geração dentro da igreja que ama a Deus, mas espiritualmente está cansada. Ama a Jesus Cristo, mas vive uma fé morna. Frequenta culto, mas não sente mais a presença. E você foi chamado para mais presença, mais poder, mais intimidade, mais fogo. A vida cristã não é sobrevivência espiritual, tem que ser uma vida abundante. E essa vida só existe através do Espírito Santo. Jesus sabia que não daríamos conta sozinhos. Em João 16,7, Jesus diz algo muito poderoso: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Pense nisso. Jesus estava dizendo que era melhor que ele fosse para que o Espírito viesse. A pergunta é: por quê? Porque Jesus, ao lado deles, era presença externa, mas o Espírito dentro deles seria presença constante. Você não carrega uma religião, você carrega Deus dentro de você. E talvez o maior problema da igreja hoje não seja a falta de estrutura, é falta de consciência da presença. O Espírito Santo não é uma experiência, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é arrepio, não é música alta, não é ambiente emocional. Ele é Deus. Em Atos dos Apóstolos 5, Pedro diz que mentir ao Espírito é mentir a Deus. Ele fala, ele direciona, ele se entristece. Em Efésios 4,30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Isso significa que é possível viver dentro da igreja e estar entristecendo aquele que habita em você. Isso é muito importante, isso é muito forte. Depois do Pentecostes tudo mudou. Pedro, que antes negava Jesus, agora pregava com ousadia. O que mudou? O Espírito. Em Atos dos Apóstolos 1,8 está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Não é poder humano, é poder do alto. Talvez você esteja tentando vencer na disciplina aquilo que só será vencido na unção. Você não precisa de mais autocontrole, você precisa de mais rendição. Existe algo muito perigoso: acostumar-se com cultos sem glória, com orações sem resposta, com Bíblia sem revelação. Religião mantém estrutura, presença transforma o ambiente. Sansão tinha força enquanto o Espírito vinha sobre ele, mas quando a presença se retirou, ele nem percebeu. O texto diz: e ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado. O pior nível de frieza espiritual é não perceber que está frio. Eu quero que você pare tudo agora. Se puder, feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração e diga: Espírito Santo, eu não quero viver distante da tua presença. Mas fale com sinceridade. Agora diga: se existe frieza em mim, queima. Se existe pecado oculto, revela. Se existe bloqueio, Espírito Santo de Deus, quebra. O Espírito Santo não é atraído por performance, ele é atraído por fome. Se você sente algo queimando, amolecendo, confrontando, é ele, o Espírito Santo.
Muitos se perguntam o que acontece quando o Espírito Santo assume o controle. Meus irmãos, quando o Espírito Santo assume o controle, pecados começam a perder a força, a palavra começa a saltar aos seus olhos, a oração deixa de ser obrigação e vira necessidade. Você passa a discernir os ambientes, sua sensibilidade espiritual aumenta. Você começa a perceber quando ele se alegra e quando ele se entristece. Isso é maturidade espiritual. O Espírito Santo não é opcional na vida cristã. Sem ele você tenta, com ele você vive. Sem ele você luta, com ele você vence. Sem ele é religião, com ele é relacionamento. Que a partir de hoje você não apenas acredite no Espírito Santo, mas que você ande com ele em nome do Senhor Jesus. Que Deus fale mais ao seu coração e que sua vida seja mais que abençoada em nome do Senhor Jesus.